Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Diversidade Intelectual. Se você está buscando estratégias para desenvolver a autonomia de pessoas com deficiência intelectual, você está no lugar certo. Aqui você vai ver muito conteúdo prático com estratégias aplicáveis ao seu dia a dia e também com conceitos e conhecimentos que vão transformar a sua forma de ver ou entender a deficiência intelectual, desmistificando uma série de questões que muitas vezes as pessoas vivenciam hoje. Eu sou a Natália Fioravante e agora vocês vão conhecer um pouco mais sobre a minha história. Eu me formei em fonoaudiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e desde a faculdade eu já me interessava muito sobre os estudos do desenvolvimento. Então eu estudei muito sobre o desenvolvimento da fala, da linguagem, da audição. E isso me possibilitou pensar em diversas estratégias de intervenção no campo da deficiência intelectual. Desde então, eu fiz uma pós-graduação, então eu me especializei dentro da UFMG também e estudei muito sobre comportamento, linguagem, e aí eu fiz diversos cursos nessas áreas, o que me ajudou muito. E aí vocês vão saber um pouquinho mais da minha história em termos práticos para que eu pudesse pensar nas melhores estratégias de intervenção na área da deficiência intelectual. Logo após a conclusão da minha faculdade, eu tive uma experiência profissional que foi transformadora. Eu fui trabalhar na APAE. A APAE é uma instituição que é especializada no atendimento às pessoas com deficiência intelectual. E neste local, eu tive uma grande oportunidade que foi de aplicar toda aquela teoria que eu havia aprendido na prática. E esse contexto era um tanto quanto desafiador, porque eu tive contato com famílias que tinham alguns desafios, às vezes de tempo, de se dedicar ao seu filho, às vezes de condições financeiras e outras vulnerabilidades. Todo esse contexto me proporcionou uma série de ferramentas ou de possibilidades de soluções para contextos muito diversos. E isso foi um grande aprendizado no meu processo de formação. Com essa prática profissional, eu compreendi que o que as famílias e as pessoas com deficiência intelectual mais almejavam na sua trajetória era adquirir autonomia em diversas áreas da sua vida, seja no autocuidado ou no cuidado do contexto doméstico, na vida profissional, na vida amorosa, na sua própria formação acadêmica. Então, a questão da autonomia, ela era centralidade em todos os objetivos. À medida que nós fôssemos trabalhando cada um deles com estratégias eficazes, a tendência era que essa pessoa ganhava autonomia em cada um destes contextos que eu estou aqui falando para vocês. E este trabalho era muito gratificante, porque eu conseguia observar os ganhos tanto para as pessoas que eu atendia quanto para as famílias. Desta maneira, eu consegui observar diversas evoluções, como desde conseguir ir à padaria sozinho, iniciar um relacionamento amoroso, tomar decisões relacionadas à própria vida, melhorar a sua formação e tomar decisões no contexto da sua formação acadêmica, demonstrar satisfação ou insatisfação. Então, desde aquelas pessoas que se comunicam verbalmente ou aquelas que não têm uma comunicação verbal, ou seja, pela fala, é sempre possível a gente avançar em algum aspecto da autonomia. E isso gera muito bem-estar para a própria pessoa e também para a sua família. Um dos pontos interessantes que eu aprendi nesse processo é que o tempo não é o fator determinante para a gente alcançar essas evoluções. Então, muitas vezes, as famílias ficam pensando, quanto tempo eu preciso me dedicar? Não é somente o tempo o fator determinante para que a gente consiga observar alguma evolução. Então, existem outros fatores, como a própria estratégia, uma estratégia organizada é muito importante, é um dos fatores também muito importantes para que a gente consiga alcançar resultados positivos. Outro fator também muito importante que vai definir os nossos resultados é a quantidade de apoio, ou seja, de ajuda que eu dou para aquela pessoa para que ela consiga efetuar aquela atividade ou tarefa. Então, todos esses pontos, eles devem ser cuidadosamente
olhados, né, e orientados para que a gente consiga alcançar o melhor resultado nesse processo. Então, depois de atuar na APAE, e também em um hospital de acompanhamento do neonato de risco, onde eu pude acompanhar todo o processo de desenvolvimento das crianças prematuras ou que tiveram alguma intercorrência ao nascimento, eu iniciei o meu mestrado. Eu fiz também um mestrado na UFMG, na Faculdade de Medicina, e lá eu pude estudar a associação de autismo e síndrome de Down. Então foi um processo muito importante, porque eu consegui sedimentar conhecimentos teóricos e científicos para então pensar em todos esses processos de avaliação ou de intervenção, de estratégias, para que a gente possa alcançar o melhor resultado no campo da deficiência intelectual. Atualmente, eu trabalho no Instituto de Ensino e Pesquisa Darcy Barbosa. É um instituto focado especificamente em cursos na formação e em pesquisas na área da deficiência intelectual. Esse trabalho me proporcionou uma série de conhecimentos, tanto teóricos quanto práticos e científicos, para pensar as melhores estratégias para dar resultados no contexto da deficiência intelectual. Então, se você busca conhecimento e estratégias, eu te convido a se inscrever no canal e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!